A gente está chegando aí, então, no 25º dia, né, dessa guerra que começou ali no dia 7 de outubro, com o ataque do Hamas e tudo mais. E desde então nós temos testemunhado, né, todo dia na mídia aparece, né, noite mais brutal em Gaza, porque nós vimos que os ataques israelenses contra a população de Gaza têm se tornado não só mais frequentes, como mais brutais também, né? O último número que eu vi foram de 8.500 palestinos mortos em Gaza e cerca de 3.500 deles eram crianças. Então a gente está vendo aí, não sei nem se a gente consegue mais chamar de guerra, na verdade tem se tornado um verdadeiro massacre, muitos falam até mesmo em genocídio. As falas do Netanyahu, elas vêm mostrando, na verdade, uma certa reprodução do que nós vimos, por exemplo, no 11 de setembro de 2001, né? Quando o George Bush, com o ato patriota lá, meio que dividiu o mundo, entre aspas, entre o eixo do mal, né? E aqueles que defenderiam a sua população desse eixo do mal. Netanyahu vem caracterizando o Hamas como o eixo do mal, e isso tem diversas implicações políticas, principalmente o argumento do contra-terrorismo, né, que ele é bem forte e muito utilizado para justificar os ataques, né? Então, todos os ataques a Gaza são justificados pelo Netanyahu e seus aliados como medidas contra-terroristas. Mas, na verdade, nós vemos que não é bem isso, né? A gente vê, inclusive, recentemente vazou um documento do Ministério da Defesa, se não me engano, israelense, que estava mostrando, delineava, né, um plano de expulsão dos palestinos de Gaza para a Península do Sinai. Ou seja, é um contexto muito maior, um projeto muito maior de limpeza étnica mesmo, que não ocorre no vácuo, não ocorre apenas desde o 7 de outubro, ocorre principalmente aí desde a criação do Estado de Israel, se a gente quiser voltar um pouco também no próprio início da colonização do movimento político sionista da Palestina. E só para finalizar, em termos de o que é possível fazer, né, nós vimos que a ONU está delimitada, está travada, justamente por conta da sua própria estrutura ser um reflexo da estrutura de poder das grandes potências no sistema internacional. O Conselho de Segurança é o exemplo mais claro disso, né? Há inúmeros limites do que a ONU pode fazer. Em termos de força, por exemplo, poderia talvez se instaurar talvez uma missão de paz, né, uma intervenção para paz. Muitos vêm até falando onde está a responsabilidade de proteger, né, que também é um instrumento da ONU que foi utilizado em outros países, mas, como o Sakamoto muito bem salientou, há um limite aí do Conselho de Segurança em relação ao poder de veto mesmo dos países que fazem parte. E os Estados Unidos, como nós vimos, estão bem alinhados com Israel. Biden já declarou diversas vezes o seu apoio condicional a, ao governo israelense. Então, em termos da ONU, nós vemos hoje, né, dia 31 de outubro, um limite imenso. O que se Olha, tem feito, professora, assim, o Netanyahu está com um discurso encrespado, não tem cessar-fogo. Até se a ONU conseguisse, se o Conselho de Segurança da ONU conseguisse aprovar ali uma pausa humanitária, tenho muita dúvida se o Netanyahu observaria isso. Talvez atropelaria a decisão da ONU e tocaria o barco adiante. A senhora mencionou o 11 de setembro, o próprio Biden, quando visitou Tel Aviv, mencionou o 11 de setembro e, numa discussão aberta, ele disse: olha, nós lá cometemos erros. Diante do fato ocorrido, nós cometemos erros. Espero que vocês não cometam os mesmos erros. Os Estados Unidos mandaram força militar para o Afeganistão, passaram 20 anos lá, e o Talibã está de volta ao poder. Os Estados Unidos saíram vergonhosamente de lá, com o rabo entre as pernas, se posso me referir assim, e está lá o Talibã governando de novo. O que eu queria lhe perguntar, professor, objetivamente, algo que a gente talvez não enxergue no ambiente jornalístico, mas que a academia pode, com as suas luzes, estar enxergando, é o que será possível construir depois sobre os escombros dessa guerra. O que será de Gaza depois que Israel obtiver o seu objetivo ali? Não creio que vá destruir o Hamas, mas destruir Gaza está destruindo já, né? O que será feito com Gaza, o que será feito em termos de discussão sobre paz a partir dos escombros?
Bom, essa é uma pergunta, na verdade, que eu ainda não tenho resposta, mas o que a gente pode esperar é uma crise humanitária enorme, como nós já estamos vendo, né? Justamente por conta de todos esses ataques. Você lembrou muito bem, né, por exemplo, se a ONU emitisse uma resolução de cessar-fogo, é muito provável que Israel não respeitasse. Israel tem uma tradição aí de não respeitar diversas resoluções da ONU, então é um pouco complicado a gente depender dessa estrutura, né? O que se tem feito ultimamente, que me parece que tem gerado alguns efeitos, é uma tentativa de boicote, por exemplo, empresas israelenses, principalmente empresas militares, claro, né, que é um movimento aí de formiguinha, um movimento que demora bastante para gerar efeitos, mas é o que se tem defendido bastante, né? Tentar aí, por exemplo, muitos têm demandado o corte de relações diplomáticas com Israel, numa tentativa de isolar Israel e Estados Unidos ali no sistema da ONU. Também tenho as minhas dúvidas em relação ao sucesso dessa empreitada, né? Mas é o que tem sido defendido ultimamente, né? Se pede muito por cessar-fogo, todos os dias os palestinos pedem, as organizações humanitárias pedem, outras agências ou órgãos internos da ONU pedem, clamam, né, por esse cessar-fogo, mas tanto Israel e, obviamente, seu aliado mais poderoso, Estados Unidos, não ouvem, né? Então, o que eu tenho visto ultimamente é essa defesa por boicote mesmo, né? É tipo, o famoso movimento de boicote, desinvestimento e sanções, o BDS, que é um movimento anticolonial palestino, que teve as suas inspirações na África do Sul, no apartheid da África do Sul, por exemplo, e que teve sucesso justamente, né, com a adesão de diversos países, diversas entidades, empresas e que acabou resultando, ajudou bastante no fim do sistema de apartheid na África do Sul. E como nós estamos falando também, para além dessa guerra e esse massacre que nós estamos vendo, nós estamos falando de um sistema de apartheid que Israel implementa na Palestina e contra os palestinos. E isso não sou eu que estou falando, são diversas ONGs internacionais, como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, isso sem falar dos próprios palestinos e também outros israelenses, né, que são contra esse sistema, vem denunciando há décadas. Então, Isabela, bom dia, né? Sakamoto aqui, obrigado pela participação. E falando, puxando exatamente o gancho de que não, você tem dentro de Israel uma oposição à forma com a qual Benjamin Netanyahu e seu gabinete vêm atuando, né? O que que a guerra, o que que o conflito com o Hamas e os dobramentos podem significar para a política interna de Israel, para o futuro de Israel nesse sentido na política? A gente teve um governo de coalizão da direita com a esquerda que não funcionou, né? Aí volta Netanyahu para o poder, né? Alguém que é acusado de corrupção, alguém que conseguiu, né? Que tentou, que conseguiu, ignorando a opinião pública, conseguiu mudar as regras com relação à Suprema Corte, tirando o poder da Suprema Corte, né? Desbalanceando as relações republicanas, né? No meio do processo e alguém que vê na guerra, inclusive, uma forma de se manter no poder. Mas o que que pode mudar? O que que você acha que pode, tudo que está acontecendo agora pode mudar na política israelense, a depender do que aconteça? ó, uma excelente pergunta e até um desafio de responder, mas em termos, acho que de curto prazo, não sei o que mudaria assim de imediato, né? Mas me parece que com a saída do Netanyahu, não sei quem poderia entrar no lugar, mas o que a gente tem ao longo da história em relação à política de Israel, em relação à Palestina, não é uma política de governo, é uma política de Estado, ou seja, pode-se mudar o governo, mas a estrutura das relações, vamos dizer assim, né, que não é política externa, né, porque nós não estamos falando de dois estados, mas a política israelense em relação aos palestinos, ela é uma política colonial, ou seja, a estrutura dela é o colonialismo, é a ocupação militar. Então, o que talvez a gente possa ver uma mudança, uma possível mudança de governo interno israelense, é no, na visão mais otimista, um cessar-fogo, né? Talvez a demarcação das linhas de um futuro Estado palestino, mas eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. A solução de dois Estados, ela tem se mostrado, embora ela seja mais defendida nos âmbitos diplomáticos, nos fóruns multilaterais, como na ONU,
nós sabemos que, na verdade, ela já está muito abandonada, porque a criação de um Estado palestino dependeria do fato dos palestinos terem o poder sobre sua própria população, seus recursos e seu território, o que Israel já mostrou desde os acordos de paz de Oslo, que não vai abdicar desse controle, né? Pelo contrário, a faixa de Gaza é o exemplo mais claro disso, né? Muitos dizem, o próprio Israel, né, vai dizer que Gaza é autônoma, que Gaza tem o seu autogoverno, né, desde da tomada do governo do Hamas em 2006, mas em termos de infraestrutura, recursos e controle de território, quem continua controlando é o Estado de Israel. Por isso que muitos juristas internacionais, especialistas no direito internacional, vão dizer que a ocupação israelense de Gaza não acabou, mesmo com a retirada dos assentamentos israelenses em 2005, né? Pelo contrário, ela continua, agora de novas formas, né? Feita, entre aspas, por um controle remoto, principalmente ali o controle da infraestrutura. Então, nós vimos, por exemplo, né, a falta de água, de eletricidade que os palestinos estão sofrendo por conta dos cortes feitos por Israel, né? E isso sem falar da questão das fronteiras, né? Então, toda a região, toda a fronteira de Gaza é controlada por Israel, ao sul pelo Egito, que também tem aí uma coordenação da política securitária com Israel. Então, um futuro Estado palestino dependeria de uma mudança no controle desses aspectos, né? E que a gente sabe que Israel não vai topar, né? De jeito nenhum, justamente porque nós estamos falando aí de um projeto colonial, né? De ocupação militar. O que se tem falado também, mas que também está no futuro longínquo, um horizonte muito distante, é a chamada solução de um Estado apenas. Um Estado plurinacional, democrático, sem apartheid, com igualdade de direitos para todos, né, convivência pacífica, né, mas isso vai contra totalmente o projeto de Estado israelense que existe até antes de 48, né, que é a construção de um Estado com alta, né, demografia judaica, ou seja, um Estado que é fundado ali no racismo e no apartheid. Então, isso seria a solução de um Estado vai contra os princípios do sionismo que fundam e que fazem funcionar o Estado israelense. Ô, professora, antes de me despedir, só uma questão que eu gostaria de fazer à senhora em relação até uma primeira frase sua, né, que isso não pode nem mais ser chamado de guerra, mas sim de massacre e alguns chamando até de genocídio que está acontecendo. Diante desse cenário que a gente tem visto, do que está acontecendo na faixa de Gaza, já são mais de 10 mil mortos no total, né, sendo mais de 8 mil, quase 9 mil na faixa de Gaza. A gente está falando agora, nesse momento, as crianças sofrendo muito, as crianças são muito vítimas desses ataques, tem muitas crianças mortas, tem crianças agora com uma situação de desidratação, quer dizer, um cenário horroroso que está sendo mostrado aí no mundo. E aí o que tem acontecido? Uma série de ataques verbais nas redes em relação a Israel, em relação aos judeus. Eu queria perguntar à senhora em relação a isso, né? Como é que a senhora vê essa situação agora dos judeus também sendo alvo disso, de algo que Netanyahu tem feito, né? Como é que a senhora vê o desenrolar disso? A gente deve ter uma dimensão maior, porque os judeus estão muito preocupados com isso, né? Inclusive, ontem eu estava vendo nas redes sociais e eles falando, será que vamos viver o que vivemos lá atrás? Como é que a senhora vê a situação dos judeus, dos civis, que estão em outros lugares do mundo, que estão no Brasil, inclusive, e a repercussão da guerra em relação a isso? Excelente pergunta, Fabiola, obrigada. Eu acho que é super importante a gente fazer essa distinção entre as críticas feitas ao Estado de Israel e ao poder de Israel enquanto governo, que são completamente diferentes a críticas feitas aos judeus enquanto povo, etnia e religião, né? Justamente para a gente não cair nesse perigo, né, em discursos antissemitas, que são uma espécie, são um racismo, né? Então, o que a gente tem visto ultimamente é um aumento de ataques islamofóbicos e também antissemitas, né, contra judeus, mas também uma tentativa de igualar, uma tentativa muito desonesta, né, de igualar críticas ao Estado de Israel a críticas ao povo judeu, né, que são coisas completamente diferentes. Tanto que a gente viu, acho que
foi nos Estados Unidos, em Washington, se não me engano, uma manifestação muito grande de judeus contra essa guerra que está acontecendo, né? Pedindo para que houvesse um cessar-fogo, pedindo a renúncia de Netanyahu. Então, judeus que estão a favor, né, da causa palestina, da libertação da Palestina e do fim desse sistema de apartheid, dessa opressão colonial que os palestinos vivem há décadas. Aqui no Brasil, nós vemos também diversos judeus antisionistas, né? Então, judeus que são contra a forma pela qual o Estado de Israel se consolidou, né, por meio da limpeza étnica dos palestinos, que defendem, portanto, os direitos civis dos palestinos, a sua autodeterminação e também defendem, obviamente, né, a segurança dos judeus em Israel e na Palestina, né? Muitos vão dizer até que, enfim, que Israel se tornou um lugar perigoso para os próprios judeus por conta disso, né? Por conta de todas essas atrocidades que Israel faz contra os palestinos e que depois, né, vai gerar aí diversas reações, como a mais brutal que nós vimos no dia 7 de outubro com o Hamas, né, quebrando ali a barreira de Gaza e sequestrando diversos civis israelenses, né, matando também. Então, é uma, uma realidade muito, muito complicada, mas que, de novo, eu reforço, né, que há uma diferença gritante aí entre criticar o Estado de Israel enquanto instituição política, né, e militar também, e criticar o judeu enquanto povo, enquanto religião, né? São duas coisas completamente diferentes. Importantíssima essa sua